Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Como Aumentar Seu Faturamento, tratando DTM. Então, nesses episódios, vamos mostrar para vocês de forma objetiva e eficaz como chegar ao diagnóstico e tratamento das disfunções temporomandibulares com evidências científicas, mostrando o resultado e mostrando o passo a passo dessa metodologia criada por mim. Hoje nós vamos falar um pouco da abordagem inicial na primeira consulta no paciente que tem dor e tem DTM. Nessa primeira consulta é feita uma tomada de história. Então essa tomada de história nada mais é do que colher os fatos que acontecem com o paciente, ou seja, registrar a queixa do paciente. Seja essa queixa um zumbido, seja dor, seja som, seja limitação ou irregularidade nos movimentos mandibulares. Então nós vamos dividir essa tomada de história em alguns pilares importantes, desde o primeiro ponto, quanto tempo o paciente tem essa queixa, qual o tempo de duração dessa queixa, se é o dia todo, se é a noite toda, quantas horas por dia, a intensidade dessa queixa, o tipo dessa queixa, se por exemplo é dor, a característica dessa dor, se é um som articular, característica desse som articular. Outra coisa que nós vamos observar é a frequência no sentido de horário de ocorrência, então um período do dia que ocorre com mais frequência essa queixa do paciente. Além disso, nós vamos observar fatores que podem acompanhar essa queixa do paciente, fatores que podem iniciar ou precipitar esse problema que ele está tendo, fatores que podem melhorar o que ele está tendo, que é chamado fatores de melhora, e os fatores de piora, que pioram essa queixa do paciente. Além disso, a gente vai pincelar sobre histórico de algum trauma que ele possa ter tido, o histórico de doença familiar, história pregressa familiar, muito importante também, e se ele já foi submetido a algum procedimento, se ele está em tratamento, se já fez algum tratamento para isso. Depois disso, a gente começa a pensar na avaliação palpatória. Então, essa tomada de história realmente é o pilar inicial para uma boa avaliação clínica do paciente com dor ou DTM, ou até mesmo um estalo, zumbido, o que quer que seja. Então essa tomada de história é um ponto extremamente importante dentro dessa consulta inicial. Nós sabemos, só para resumir para vocês, uma coisa que vocês ainda vão ver, além desse bate-papo inicial com o paciente, de tomar a história do que está acontecendo com ele, depois, no segundo momento, você vai fazer uma avaliação clínica de colocar a mão no paciente, que é um exame clínico. Esse exame clínico, a gente tem na literatura um padrão de avaliação clínica que você segue um roteiro. E eu consegui trabalhar dentro desse roteiro de forma que ele fique mais simples, mais prático e mais resumido, que você consegue, numa consulta inicial, já descobrir a causa do problema do paciente, descobrir o diagnóstico, saber o subtipo desse diagnóstico, que às vezes você tem um diagnóstico preliminar e dentro desse diagnóstico tem vários subdiagnósticos, a gente vai conseguir entender isso e entender também como seria o planejamento do tratamento, a conduta terapêutica de tratamento. Então tudo isso a gente vai falar ao longo desse conteúdo e ao longo dos conteúdos dos próximos episódios também, fazendo apenas um resumo para facilitar o entendimento de vocês. E a gente vai mostrar para vocês também um pouco da grande vantagem de trabalhar dentro dessa especialidade, DTM, dor orofacial, o quanto ela agrega dentro da profissão, o quanto ela facilita a comunicação com profissionais de outras áreas, mesmo você trabalhando já com outras especialidades dentro da odontologia, entender, saber como que funciona a DTM, até mesmo para você saber encaminhar, se por algum motivo você não queira entrar nessa especialidade, mas para você pelo menos entender como que é o encaminhamento, como que funciona essa doença e o quanto ela é importante no nosso dia a dia, mostrar para vocês o quanto é importante que essa articulação, que os músculos da mastigação tenham um bom engrenamento, um bom funcionamento, como que é isso, como que toda essa estrutura de anatomia e fisiologia quando está com bom funcionamento ou quando está com mau funcionamento. Então a gente vai ter muitas noções de anatomia, fisiologia, vai ser assim muito conteúdo, muito bacana e de forma que não fique
uma coisa cansativa. Então, por exemplo, quando a gente for lá na frente falar de neurofisiologia da dor, vai ser uma forma assim resumida, prática e de fácil entendimento. Quando eu comecei a estudar neurofisiologia da dor, eu tive muito essa dificuldade, porque o conteúdo é um conteúdo maçante. Então, a gente está colocando para vocês de uma forma que tenha muita clareza, muita facilidade de entendimento por parte de vocês, até para não se tornar uma coisa maçante e sim uma coisa prazerosa, uma coisa gostosa de estar vendo no dia a dia. Então é isso que a gente vai mostrar. Então a gente vai começar agora falando um pouco dessa grande vantagem de trabalhar com a disfunção temporomandibular. Depois a gente já entra na parte de tomada de história, a gente esmiuça cada um dos pilares da tomada de história. Depois a gente faz alguns exemplos e a gente vai, ao longo do vídeo, vocês vão gostar que o conteúdo está muito legal, muito interessante, está super proveitoso e vamos lá para o nosso início então. Então vamos falar um pouco hoje sobre algumas situações clínicas que acontecem quando você não domina a disfunção temporomandibular. Então, por exemplo, você imagina um implantodontista que acabou de fazer um protocolo duplo superior e inferior, o paciente pagou em torno aí, vamos imaginar um valor em torno de 50 mil, e o paciente na semana seguinte que foi instalado o trabalho, reabilitador protético, o paciente chegou no consultório, não conseguia abrir a boca, que é o que a gente chama de travamento de boca fechada. E aí? E o profissional fica perdido, não sabe o que aconteceu, acha que não é a área dele e às vezes não é. E quando você domina uma especialidade como a DTM, num caso como esse de reabilitação, o que a gente tem feito? Avalia o paciente antes, previamente, já avalia a parte de sintomatologia, que às vezes o paciente não chega relatando, mas ele já tem alguma coisa prévia, ele já pode ter um histórico de travamento anterior, ele pode ter tido um histórico de som articular anteriormente. Então todas essas informações são importantes para o profissional que faz reabilitação grande. E profissionais como ortodontistas, até clínicos, né, que fazem a parte de reabilitação, de dentística, de periodontia, quando você entende o engrenamento da ATM, a fisiologia dos músculos da mastigação, isso facilita muito o entendimento de todas essas alterações que você tem na ATM. E essas alterações, elas podem ser diagnosticadas e tratadas por qualquer clínico, desde que ele tenha conhecimento para isso, esteja habilitado. E às vezes o profissional não quer fazer um curso de especialização de 1 ano e meio, de 18 meses. Então a ideia é exatamente não formar especialista, mas pelo menos que você, como clínico geral, consiga diagnosticar e tratar a DTM. E isso contribua para o seu crescimento, contribua indiretamente os seus pacientes. Eu vou conseguir ajudar seus pacientes de forma indireta. A gente sabe que o paciente que tem dor, principalmente os pacientes com dor crônica, o paciente que tem dor é um paciente muito debilitado, é um paciente muito desacreditado, às vezes por ele mesmo. Então, é um paciente que precisa muito da nossa ajuda. E quando você ajuda esse paciente, ele é eternamente grato a você. E quando você consegue dominar essas ferramentas de diagnóstico de DTM, consegue definir os subtipos e traçar um planejamento de tratamento bem feito, o sucesso é garantido. Você consegue resolver todos os casos de DTM? Eu vou conseguir? Sozinho não. Sozinho não, porque a DTM, como eu já falei, ela é multifatorial. Então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, a gente precisa de um bom fisioterapeuta que tenha conhecimento na área, a gente precisa em alguns casos, de um psiquiatra, do neurologista, de um psicólogo, às vezes do educador físico, porque esse paciente precisa de atividade física bem conduzida, precisa de um nutricionista, ele precisa de uma boa alimentação. A gente sabe que os pilares para você ter uma boa saúde, para poder controlar o paciente que tem dor, ele tem que ter uma alimentação saudável, ele tem que ter uma atividade física regular e ele tem que ter um bom sono. Então, alterações do sono também, a gente vai falar muito sobre isso. Então, tudo isso
vai agregar valor para você no seu consultório, no dia a dia. Entender como que é a DTM, entender a anatomia da ATM, a anatomia dos músculos da mastigação, de toda a estrutura óssea, crânio-facial, como que é a fisiologia desses músculos, qual músculo que contrai, qual músculo que relaxa na abertura de boca, quando você faz uma lateralidade para a direita ou para a esquerda, quais os músculos que estão trabalhando em sinergismo nesse momento, qual contrai, qual relaxa, na protrusão, mesma coisa. Então tudo isso você imagina, você está colocando uma prótese no paciente. Se você saber todo esse engrenamento, todo esse funcionamento, vai te facilitar no dia a dia, vai agregar valor ao teu produto, ao teu trabalho. Então a DTM ela ajuda a gente de várias formas que você não tem noção. Desde a avaliação tratamento periodontal, desde o tratamento ortodôntico, o tratamento reabilitador protético, implantodôntico. Então tudo isso vai ganhar corpo no teu consultório, vai agregar valor para o teu produto, para o teu trabalho. Então é uma especialidade realmente fantástica. Então, se eu ficar parando aqui para falar tudo de bom que a DTM produz para a gente no dia a dia, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Então não é esse o intuito do nosso bate-papo de hoje. Então esse bate-papo de hoje é mostrar que realmente esse valor que a DTM ela traz para o nosso dia a dia, quando você consegue dominar ela, quando você consegue diagnosticar bem ela, saber os subtipos dela, tá? O que normalmente a gente tem feito numa consulta de avaliação clínica inicial? A gente faz uma que a gente chama de tomada de história. Essa tomada de história é assim, é o pilar, é o que a gente tem de mais importante na consulta inicial. Então essa consulta inicial, você vai começar por uma boa tomada de história. O que seria essa tomada de história? Saber do paciente de forma organizada, relatar os fatos de forma organizada, saber há quanto tempo ele tem essa alteração, ou esse som, ou essa dor, ou essa limitação de abertura de boca. Então você vai dividir o problema do paciente. Se ele tem dor na região do temporal e dor na região do masseter, você divide, você faz uma tomada de história para essa dor do temporal, que pode ser uma cefaleia até atribuída a DTM, ou pode ser alguma outra cefaleia primária. Se o paciente tem dor na articulação, você faz uma tomada de história para essa dor articular. Então, divide isso. Então, há quanto tempo o paciente tem a dor? É um dos pontos. Segundo ponto, a intensidade da dor. Numa escala numérica de 0 a 10, a gente divide lá. De 0 é quando o paciente não tem nenhuma dor. E 10 é uma dor insuportável, que ele tem que ir para o hospital. Tomar medicamento endovenoso. Então você orienta isso para o paciente. E a gente sabe que quando você tem uma dor de 0 a 3, é uma dor considerada leve. Quando você tem uma dor de 4 a 6, é uma dor considerada moderada. Quando você tem uma dor entre 7 e 8, é uma dor forte. E uma dor 9 e 10 é uma dor muito forte, muito insuportável. Então a intensidade é importante por isso, para você, até para você, uma outra coisa que é você saber a intensidade da dor na primeira consulta, é você avaliar as consultas de controle, de revisão, de acompanhamento, para você saber o quanto você está melhorando esse paciente, o quanto você está evoluindo no seu tratamento. Então essa escala numérica da dor é extremamente importante por isso. Outra coisa que a gente avalia, tipo da dor que o paciente tem. Então, doutor, eu tenho uma dor, ela é uma dor cansada, sabe, doutor? Parece que tem um peso na cabeça. No final do dia, então, doutor, a cabeça está pesada, está doendo. Isso é uma dor, essa dor fadigada, essa dor cansada, essa dor pesada, é uma dor muscular. Então, é uma característica de dor muscular. Aí você tem um outro tipo de dor que o paciente relata, doutor, eu tenho uma dor que é tipo choque. Dá um choque, fica uns 3 segundos e ele desaparece. Ou então o outro fala, doutor, eu tenho uma dor que parece que está entrando uma faca na minha pele. Esse tipo de dor enfacada, empontada, tipo choque, é uma dor chamada de dor neuropática, tá? E quando o paciente fala, doutor, eu tô com uma dor que parece que tem um coração aqui dentro da cabeça, fica pulsando. Ou o paciente já falou que está parecendo que tem um coração dentro do dente. Isso é uma dor característica de dor pulsátil, que é uma dor vascular.
Então essa dor que pulsa é uma dor pulsátil. Por exemplo, a migrânia, que é a enxaqueca, a migrânia é uma cefaleia primária. Então a migrânia ela tem essa característica de ser uma dor que pulsa, ser uma dor pulsátil, uma dor vascular. Então são os três principais tipos de dor, que é a dor muscular, neuropática e essa dor vascular. Então você já sabe o tipo de dor, a característica dessa dor. E agora o que você vai perguntar para o paciente? Você precisa identificar com ele o período da dor que ele... doutor, eu tenho uma dor de manhã, só de manhã, depois ao longo do dia ela melhora. Não, doutor, eu tenho uma dor que eu durmo e acordo com ela. Doutor, eu tenho uma dor que eu acordo com ela um pouquinho, no final do dia ela está pior. Doutor, tem uma dor que ela de 3 em 3 dias dói, ou uma vez por semana dói. Então essa frequência da dor é importante você saber também. Por quê? Por vários motivos. Por exemplo, se, doutor, eu tenho uma dor de manhã, quando eu acordo ela está pior. Durante o dia ela até melhora um pouquinho, porque alguma coisa pode ter acontecido durante o sono desse paciente, alguma alteração está acontecendo no sono dele, que ele está tendo a dor. Então, a gente identifica o gatilho para a dor. Então, por isso que é importante você saber essa frequência. E se a dor realmente é diária ou não. E se ele está melhorando também. Então, é um fator indicativo de melhora quando na segunda consulta, ou seja, nas consultas de revisão. Você vai saber essa dor continua daquela mesma intensidade, de acordo com aquela numeração que eu te dei. Você vai explicar ao paciente. A dor continua de 0 a 10, qual que é a dor? Isso na consulta de revisão. Aí a frequência da dor agora, qual o período do dia que você está tendo dor? Dói todo dia? Quantos dias dói? Então tudo isso é importante. Outra coisa que é importante são os fatores moderadores. O que são esses fatores que moderam a dor? A gente tem um fator que inicia, então o fator iniciante da dor, fator que acompanha a dor e o fator de piora. Então o fator que inicia a dor é o gatilho da dor. Alguma coisa aconteceu para a dor iniciar. Doutor, se eu mastigar, começa a doer. Ou se eu comer uma coisa dura, começa a doer. Se eu abrir muito a boca, começa a doer. Se eu dormir mal, a dor começa. Então são coisas que, aconteceu um acidente há 10 anos atrás, depois desse acidente eu comecei a ter essas dores e não melhoro mais. Então esse foi o fator iniciador da dor. Agora, o que acompanha a dor? Náusea, vômito, enjoo, desmaio, fotofobia, tudo isso acompanha a dor. Doutor, eu quero ficar no quarto escuro quando eu tenho a dor. Então ele tem uma fotofobia. Doutor, eu não quero falar com ninguém, quero ficar quieto quando eu estou com essa dor. Então ele tem uma fonofobia, aversão a falar. Então isso é o que acompanha a dor. A gente sabe que tem algumas cefaleias primárias, por exemplo, que o paciente acompanha a dor dele, a náusea, vômito, então é muito comum. Então tudo isso vai nos auxiliar a diferenciar os diversos diagnósticos de dores orofaciais. E agora, quando você pensa em piora da dor, o que faz com que essa dor piore? Então o paciente tem a dor e no momento que ele está com dor, essa dor está piorando. Então, doutor, eu estou sentindo a dor praticamente o dia inteiro, mas na hora que eu vou comer alguma coisa mais dura, essa dor piora. Doutor, quando eu durmo mal, eu estou às vezes até sentindo dor, mas se eu dormir mal, a dor piora. Então o que piora essa dor? Ele falar, doutor, eu estou sentindo dor, mas se eu for dar aula, acontece muito com o professor, no final do dia a dor fica insuportável. Então são os fatores de piora. Então falamos em fator que inicia a dor, fator que acompanha a dor e fator que piora a dor. Uma outra coisa importante, é o que eu já tinha comentado anteriormente, se ele tem algum histórico prévio de algum acidente, se ele teve algum trauma, se ele foi submetido a algum procedimento cirúrgico, se ele foi entubado. Então, se aconteceu alguma coisa com esse indivíduo. A história familiar é importante, se ele tem na família algum paciente com algum antecedente de alguma doença reumatológica, se ele tem paciente na família com dor crônica, seja ela de qualquer natureza. Então, essa história pregressa familiar é importante. Outra coisa que é importante, saber o que já foi feito em termos de tratamento para esse paciente. Então, doutor, eu usei placa. Doutor, eu estou tomando Tegretol. Doutor, eu estou tomando gabapentina.
Doutor, estou tomando pregabalina. Doutor, eu tomo uma dipirona de vez em quando, a dor melhora. Aí você investiga com o paciente quantos comprimidos ele toma por mês. Na hora que você vê, ele toma mais de 30 comprimidos por mês. Então ele está correndo um risco de ter uma dependência desse medicamento, ou seja, que é o efeito rebote que a gente chama. Você remove o analgésico e o paciente começa a ter dor. E o que deu resultado e o que não deu. Ah, doutor, eu usei essa placa, melhorou. Doutor, quando eu ponho uma bolsinha com calor, a dor dá uma aliviada. Então, o que ele faz que melhora? O que foi prescrito que melhorou e o que não melhorou? Então, tudo isso é chamado tomada de história. Então, você fez uma tomada de história bem precisa, bem trabalhada. Esse, na verdade, é o pilar do início de um bom diagnóstico em DTM, a tomada de história. E como eu falei, se você tem uma queixa de dor no temporal e uma no masseter, divide, faz uma tomada de história dessa dor. Por quê? O paciente pode ter uma dor nessa região e essa dor ter 5 anos. E pode ter uma dor aqui que essa dor começou há 1 ano. Então, por isso que é importante você fazer a tomada de história de forma diferente, tá? Ou seja, de forma separada, separadamente cada tipo de dor, tá bom? Então, essa é a parte de tomada de história. Existe um questionário padronizado para diagnóstico e pesquisa na literatura e esse questionário está dentro da nossa metodologia de trabalho. Então, tudo isso eu vou passar para vocês também. Então, você tem um questionário que você faz uma triagem e consegue avaliar se o paciente tem sinais e sintomas de DTM, por algumas perguntas que você fez a ele. Depois disso, você tem um cronograma de avaliação palpatória, que você vai, depois dessas perguntas, você começa a avaliar o paciente e vai confirmando os locais que ele teve a dor, você vai palpando ele e vai entendendo qual é a localização dessa dor. E tem a quantidade de peso que você vai colocar no dedo, você faz uma calibragem do teu dedo com o que a gente chama de algômetro digital. E você vai calibrar o teu dedo para fazer uma palpação de acordo com a área anatômica específica. Então, por exemplo, a gente sabe que a região de masseter temporal, normalmente a gente aplica 1 kg de palpação. Ao redor da articulação também a gente pode aplicar 1 kg. Quando você trabalha no polo lateral, você faz uma palpação de meio quilo. Então, tudo isso está nesse roteiro. Definindo esse roteiro, a gente começa a entender o paciente, a gente começa a entender se esse paciente tem uma DTM, se ela é muscular, se ela é articular, e a gente vai falar isso num outro vídeo para vocês, que é bem bacana também, que são os subtipos das DTMs. Então lembra que eu falei lá atrás para vocês que a gente aprende a diagnosticar e definir os subtipos de DTM. Por que definir os subtipos? Que a DTM, a gente tem as DTMs musculares e as articulares. E, na verdade, a nomenclatura hoje, ela foi dividida em desordens dolorosas e desordens articulares. Então, dentro das desordens dolorosas, você tem 3 tipos de mialgia. O que é a mialgia? É uma dor muscular, é uma dor na região do músculo. A algia vem de dor e esse mio de músculo. Então, são 3 tipos de mialgia dentro das desordens dolorosas. Então, você tem a mialgia local, que ela é uma dor bem pontual. Você tem a mialgia, a dor miofacial por espalhamento, que é uma dor que fica na região, mas ela espalha, ela não é pontual, ela espalha para aquela região anatômica. Você tem uma dor miofacial, que é uma dor muscular também, com dor referida. Então você tem uma dor que ela espalha, mas espalha para uma outra região anatômica. Então chama dor miofacial com dor referida. Então esse é o terceiro tipo de desordem dolorosa. O quarto tipo são as artralgias, que são as dores articulares. E depois você tem as cefaleias, que são cefaleias, na verdade, secundárias, atribuídas à disfunção temporomandibular. Quando que você fala em cefaleia primária ou secundária? Qual que é a diferença assim, básica? A primária é quando ela é a causa primária da dor. Então, por exemplo, você tem uma migrânia, que é a enxaqueca, é um tipo de cefaleia primária. Você tem uma cefaleia do tipo tensional, é um tipo de cefaleia primária. Agora você tem uma cefaleia, por exemplo, atribuída à imunossupressão de drogas,
ou uma cefaleia atribuída ao álcool. Então, o paciente que ingeriu muito álcool, no dia seguinte ele tem cefaleia. Então, isso é uma cefaleia secundária, que ela foi causada, na verdade, por um outro fator, e tanto droga quanto o álcool, ou por alguma outra doença. Ele tem uma cefaleia atribuída a X doença, por exemplo, cefaleia atribuída à disfunção temporomandibular. Então, fechamos aí, ó, artralgia, que é a dor articular, cefaleia atribuída a DTM, mialgia local, dor miofacial por espalhamento e dor miofacial com dor referida. Temos aqui as desordens dolorosas nessa mão. Aqui você tem as desordens articulares. Então, as desordens articulares são os problemas que se dão dentro da articulação, especificamente na articulação. Que a gente tem os famosos transtornos do disco articular, que é a nossa cartilagem que fica interpondo o osso do crânio fixo, que é o temporal, e o osso móvel, que é a mandíbula. Então, interpondo a esses dois ossos, você tem um disco articular. E esse disco articular, ele pode ter o que a gente chama de deslocamento de disco. É quando o disco está, na maioria das vezes, anteriorizado. Então, quando ele está anteriorizado e você começa a abrir a boca e você encosta nesse disco e você termina de fazer o movimento de abertura e o finalzinho e o início do fechamento, com esse disco interpondo os dois ossos, você fala que você tem um deslocamento de disco com redução. Por quê? Porque no momento da abertura ele reduziu, você conseguiu fazer o movimento com ele no lugar. E quando esse disco desloca totalmente para anterior e fica lá deslocado, você fala que você tem um deslocamento de disco sem redução. E esse deslocamento de disco sem redução, que é o segundo tipo de deslocamento de disco, ele pode ser com limitação de abertura de boca, quando ele está deslocado e o paciente não consegue abrir a boca, e ele pode ser sem limitação de abertura de boca, que é quando o paciente abre a boca normalmente o disco já está todo anteriorizado. E uma outra situação, então são 3 situações de deslocamento de disco dentro do padrão metodológico que a gente utiliza para diagnosticar e definir os subtipos de DTM. Saindo desses 3 tipos de deslocamento, nós temos as doenças degenerativas da articulação, que a gente tem a osteoartrose e a osteoartrite. A osteoartrite, ela, além de degenerar, ela tem um processo inflamatório que gera dor no paciente. Então, as doenças degenerativas, temos a osteoartrose e a osteoartrite. E por último, você tem um diagnóstico de um subtipo de subluxação, que é uma desordem articular, que o paciente tem uma subluxação. O que é a subluxação? É o paciente que tem um histórico de travamento de boca aberta. Ele abriu a boca em algum momento, a boca ficou aberta e ele não conseguiu fechar. Ou ele fez alguma manobra para a boca fechar. Ou ele teve que ir no consultório para algum dentista ou no hospital para algum dentista reposicionar essa mandíbula dele. Então isso é chamado subluxação, que é um outro subtipo de disfunção temporomandibular. Então, olha que legal, esses são os subtipos. A gente vai falar depois, em outros vídeos, né? Ele assim, bem explicadinho, bem esmiuçado, cada um deles. Mas você já sabe que você tem uma divisão, então, das desordens dolorosas e das desordens articulares. Dentro das desordens dolorosas, você tem mialgia local, a dor miofacial por espalhamento, a dor miofacial com dor referida, você tem as artralgias e você tem as dores de cabeça, ou seja, as cefaleias atribuídas a DTM. E dentro das desordens articulares, você tem os transtornos de deslocamento de disco, né? Que você tem o deslocamento de disco com redução, você tem o deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca, você tem o deslocamento de disco sem redução, sem limitação de abertura de boca, você tem as doenças degenerativas, osteoartrose e osteoartrite, e você tem a subluxação. Então, esses são os subtipos de DTM. Isso, pessoal, embasado na literatura científica. Então, existe um padrão que toda pesquisa que você faz no mundo, você consegue definir esses subtipos de DTM, tá? Eu vou falar muito sobre isso com vocês, desse padrão metodológico que a gente utiliza no dia a dia para facilitar, para a gente ganhar tempo e para a gente ser assim, bem objetivo, direto no ponto, tá? Isso é muito legal, tá? Então isso a gente vai falar um pouco mais para frente.
Outra coisa que a gente vai falar também, que é super interessante em outros vídeos, é o diagnóstico diferencial de algumas dores orofaciais, dores de tumores, por exemplo, que confunde às vezes com outra dor de DTM, ou dor na face, dor de cefaleias primárias, que a gente às vezes não consegue identificar e o paciente vem para a gente, você fica perdido. Neuralgias, tipo neuralgia do trigêmeo, neuralgia do glossofaríngeo, neuralgia do occipital. Então, tudo isso a gente vai falar assim, bem esmiuçado, bem explicado, muito legal. As cefaleias em salva, as SUNCT, são outros tipos de cefaleia. Então, tudo isso está dentro desse conteúdo que está maneiríssimo. Vamos falar também das dores odontogênicas, que é a principal causa de dor orofacial. Saber identificar, saber diferenciar essas dores odontogênicas. A gente sabe que às vezes o paciente tem uma DTM ou tem alguma dor neuropática, uma dor crônica, e você acha que a dor é dentária e quando você vê não é. Às vezes chega paciente pra gente que já fez canal no dente, fez extração, e quando você avalia aquele paciente, você vai ver que ele tem, o fundo de dor dele é outro. Tá? Então a gente vai falar muito nisso, em sensibilização central, na neurofisiologia da dor. Então tem assim muito conteúdo legal, tá? Mas aí no próximo a gente vai trabalhar então, vai falar um pouquinho dessa parte dos subtipos de DTM. Tá bom, pessoal? A gente se vê nos próximos vídeos aí. Grande abraço, uma semana abençoada para todos.